Ricardo Agreste é formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul e Filosofia pela FAI, São Paulo. Mestre em Teologia com especialização em Missões Urbanas pelo Calvin Theological Seminary, Estados Unidos. Autor de vários livros, sendo o mais recente Feitos para Durar, editora Z3. Atualmente é professor de graduação e pós-graduação em Teologia, conferencista, diretor do CTPI e nos últimos 15 anos se dedicou à plantação e liderança da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Vamos dar as boas-vindas a Ricardo Agreste no palco da conferência. Gente, estamos encerrando mais uma conferência do CTPI e existe um problema muito sério de ser a última a falar, né? Pior do que ser o primeiro é ser o último, porque se a conferência foi muito boa, o pessoal vai embora mais cedo porque já está satisfeito. Se a conferência foi muito ruim, o pessoal já foi embora porque não aguentou o tranco, né? Mas eu particularmente acho que essa conferência foi muito boa, pelo menos para a minha vida. Eu ouvi coisas aqui tremendas. Eu fui profundamente abençoado pelos meus amigos que aqui compartilharam as ideias, os insights. Com certeza eu tenho aí matéria-prima para trabalhar seriamente os próximos meses, refletir sobre as implicações do meu ministério. Mas, com certeza, de todas as frases que eu ouvi, essa foi a melhor. Para mim, essa foi a prova de que o Espírito Santo de Deus agiu no nosso meio. Houve festa nos céus. Mas deixa eu convidar vocês para imaginarem uma situação. Por favor, imaginem uma cidade aonde centenas de meninas com apenas 12 anos de idade, todos os anos são entregues pelos seus próprios pais para prestarem serviços sexuais a turistas. Nessa mesma cidade, muitos homens e mulheres trabalham em condições precárias, trabalho escravo, na produção de amuletos, estatuetas religiosas, vendidas nos mercados públicos dessa cidade. Na mesma cidade, famílias inteiras estão envolvidas por uma espécie de ocultismo, bruxaria, práticas de feitiçaria, todas elas descritas nos livros mais vendidos nos shopping centers dessa cidade. Essa cidade está envolvida por uma cultura pluralista, uma cultura hedonista, regida pelo prazer imediato. E o pior, dessa cidade sai a influência que rege a cultura de inúmeras outras cidades na sua própria região. Mas eu queria que você imaginasse comigo, nessa mesma cidade, que o Evangelho chega nessa cidade e passa a ser anunciado com integridade e com relevância. Gradativamente, homens e mulheres escutam o Evangelho, compreendem o Evangelho, se rendem ao Evangelho, suas vidas são transformadas, suas famílias são transformadas, seus relacionamentos são transformados, e os próprios sistemas da cidade começam a serem transformados. Meninas deixam de ser entregues pelos seus próprios pais aos 12 anos de idade para serem prostitutas. No mercado da cidade não se vende mais estatuetas e amuletos. O mercado se desestabiliza
e novas fontes de emprego começam a surgir na cidade. As pessoas param de ler os livros de ocultismo, param de se envolver com bruxaria, e elas não só abandonam os livros, mas elas levam os seus livros para uma praça pública e queimam esses livros como uma prova de que agora o compromisso delas era com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira como essa cidade antes influenciava a sua região, de maneira negativa, propagando o hedonismo, propagando o culto ao prazer, propagando a opressão ao menos favorecido, propagando a prostituição infantil, propagando a mão de obra escrava. Agora essa cidade, ela passa a influenciar as cidades da região com o Evangelho. Essa é a história da cidade de Éfeso. E eu pensei em compartilhar um pouco com vocês sobre a história de Éfeso, porque, para mim, Éfeso é um dos melhores exemplos bíblicos que nós temos de crescimento integral da igreja. Mas, quando você pensa na cidade de Éfeso, no primeiro século, humanamente falando, nós poderíamos dizer que era praticamente impossível o Evangelho chegar, penetrar e se estabelecer na cidade de Éfeso. Por quê? No século I, Éfeso era considerada uma metrópole. Ela tinha mais de 250 mil pessoas vivendo ali. Éfeso era um centro político, cultural, comercial e religioso. Por sinal, o maior centro político, cultural, comercial e religioso de toda a Ásia Menor. Desses 4 aspectos que eu citei, o que ocupava o lugar central na cultura de Éfeso, certamente era o religioso. Em Éfeso se encontrava o templo da grande deusa Ártemis dos Efésios, a divindade com o maior número de devotos em toda a Ásia Menor. A religiosidade, a Ártemis, era a coluna de sustentação dos sistemas de opressão da cidade. Jovens se prostituíam porque aquela cidade adorava Ártemis. A mão de obra escrava existia para se produzir estatuetas, porque eles eram adoradores de Ártemis. Mas quando o Evangelho entra nessa cidade, tudo se transforma. Mas existia ainda uma outra dificuldade para o Evangelho adentrar em Éfeso e se estabelecer em Éfeso. O que era a espiritualidade cristã? O que era o cristianismo? Como alguns chamavam em Éfeso? O que era esse negócio do caminho? Quando você pensa, o cristianismo era um movimento, aos olhos dos habitantes de Éfeso, que havia surgido numa província periférica ao grande império romano, liderado por um desconhecido rabi judeu, de uma cidade insignificante chamada Nazaré, o qual foi seguido por um grupo de homens simples e desqualificados. Como que um movimento como esse pode penetrar numa cidade que tem uma religiosidade tão sofisticada, tão elaborada, em que os sistemas estão tão contaminados pela cosmovisão gerada por essa religiosidade? Mas o cristianismo chega em Éfeso. E para surpresa de muitos, o cristianismo não apenas se estabelece em Éfeso, como gera uma grande revolução de crenças, de valores, de comportamentos na sociedade, desestabilizando o grande culto à deusa Ártemis e, consequentemente, desestabilizando as estruturas de injustiça, desestabilizando as estruturas de opressão, desestabilizando todo o sistema imoral, corrupto, e libertando pessoas para a vida com Deus. Às vezes nós olhamos para algumas cidades brasileiras
como Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Goiânia, Brasília. E a gente se esquece do que o Evangelho já fez numa cidade. Nós nos esquecemos que nós somos tão limitados e pequenos como era o movimento de Jesus no primeiro século. Nós somos tão insignificantes quanto o movimento de Jesus no primeiro século. Mas o Evangelho tem poder. E quando o Evangelho de Deus é pregado com integridade e relevância, impacta e redimensiona vidas, relacionamentos e sistemas. Muitas coisas aconteceram na cidade de Éfeso e nós não teríamos tempo para descrever todos os detalhes, mas eu acho que uma boa síntese, ou talvez o coração do que acontece em Éfeso, nós encontramos em Atos capítulo 19, do verso 8 ao verso 10, que eu queria ler com vocês. Diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu queria destacar, nesse pequeno trecho do relato de Lucas acerca do que acontece na cidade de Éfeso, 3 movimentos do apóstolo Paulo e uma visão que se encontra por detrás desses 3 movimentos. Então, primeiro, esses 3 movimentos, o primeiro movimento é o movimento teológico estratégico. Se você observar o verso 8, diz que Paulo entrou na sinagoga, e esse não é um movimento impulsivo de Paulo, esse não é um movimento intuitivo de Paulo, esse é um movimento teológico e estratégico do apóstolo Paulo. Por quê? Para o apóstolo Paulo, primeiro, na sua teologia, os judeus tinham certa primazia para ouvirem o Evangelho. Então você vai encontrar no relato de Atos dos Apóstolos que toda cidade em que o apóstolo Paulo adentra, ele procura em primeiro lugar comunicar aos judeus. Por quê? Porque Paulo não era orientado por qualquer pragmatismo, Paulo não era orientado por qualquer impulso, Paulo era orientado pela sua teologia. A sua teologia determinava os seus movimentos, a sua teologia determinava a sua agenda, a sua teologia determinava os seus movimentos. Mas esse mesmo movimento, que é teológico, ele é estratégico, porque o apóstolo Paulo percebe o seguinte: anunciando o Evangelho em território gentil, anunciando o Evangelho, aonde a cultura e a cosmovisão grega havia se estabelecido, seria muito mais fácil num primeiro momento, para que os judeus que ali habitavam entendessem e compreendessem o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele chega até nós revestido pela cultura judaica e toda a história do Antigo Testamento, a qual era muito bem conhecida pelos judeus. Então Paulo se aproxima dos judeus por razões teológicas, mas também por razões estratégicas. Eles poderiam compreender com mais facilidade o Evangelho devido à cosmovisão que eles possuíam. Mas tem ainda uma segunda razão desse mover estratégico do apóstolo Paulo, e talvez essa seja até mais importante do que todas as outras. O apóstolo Paulo percebe que a melhor maneira de se impactar uma cultura é você alcançar alguém que já está inserido na cultura.
Então, quando o apóstolo Paulo procura a sinagoga e anuncia o evangelho de Deus nas sinagogas, ele procura alcançar judeus que teriam tanto uma facilidade maior para compreender o evangelho, por conhecerem a cosmovisão judaica, mas esses mesmos judeus convertidos ao cristianismo seriam aqueles que iriam alcançar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Por quê? Porque eles estavam inseridos na cultura grega há muitos anos, há muitas décadas, e conheciam também a cosmovisão daqueles que estavam ao seu redor. Nesse ponto, eu queria honrar, nesse momento, uma pessoa, pastor David Nicholas. Porque o pastor David Nicholas, já falecido, foi pastor por muitos anos na Spanish River Church. Quando nós nos conhecemos, ele sempre foi o defensor da ideia de que a sua igreja americana jamais deveria enviar missionários norte-americanos aonde já existe a igreja de Cristo. E ele nunca procurou defender a ideia de criar no Brasil o movimento da Spanish River Church. Muito pelo contrário, ele sempre foi defensor da ideia de se apoiar pastores, plantadores nacionais como eu e você, por ele entender que ninguém conhece melhor a cultura de um local do que aquele que vive inserido na cultura. Então o CTPI surge porque o CTPI encontra parceiros que querem de fato trabalhar ombro a ombro e não tem qualquer preocupação em reproduzir as suas organizações internacionais no nosso país, mas tem a motivação de nos apoiar para que nós tenhamos o nosso movimento, um movimento com cheiro do Brasil, um movimento dentro da realidade brasileira, um movimento que de fato conhece o que é ser brasileiro. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós brasileiros também temos apoiado a obra de Deus em outros lugares. E a mesma crítica que alguns de nós fazem ao imperialismo de algumas denominações ou organizações que vêm para se estabelecer no nosso meio, nós podemos cometer o mesmo erro quando nós nos movemos na direção de outros lugares, nos esquecendo que quando nós nos movemos na direção de outros lugares, aonde já existe igreja de Cristo, nós não precisamos levar para lá o CTPI, não precisamos levar para lá a Chácara Primavera, não precisamos levar para lá a nossa instituição. Nós devemos sim apoiar aqueles irmãos e irmãs que estão se dedicando à obra de Deus e conhecem aquela cultura de uma forma que nós não conhecemos. Um exemplo disso é o que vai acontecer na próxima semana. Um grupo de preletores dessa conferência vai se deslocar para Santiago, no Chile. Mas o nosso propósito não vai ser fazer uma conferência de plantação de igreja do CTPI no Chile. Não. O nosso propósito vai ser apoiar o movimento de plantação de novas igrejas no Chile. Nós estamos indo para ajudar aqueles irmãos que já estão fazendo a obra naquele país, porque eles são as melhores pessoas para nos dizer como que as pessoas daquele país pensam, sentem, refletem, e eles são os instrumentos de Deus, os principais, para alcançar o seu país. Mas um segundo movimento que nós encontramos em Atos 19, verso 9, diz que: mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer. Alguns da sinagoga se recusaram a crer. Alguns da sinagoga endureceram o coração e mais, começaram a falar mal do caminho, começaram a difamar.
Se por um lado o primeiro movimento do apóstolo Paulo é um movimento teológico e estratégico, ele não se move impulsivamente, ele se move orientado por uma teologia consistente e por uma estratégia muito bem desenvolvida. Por outro lado, o movimento do apóstolo Paulo é baseado numa agenda que eu chamei de agenda positiva. Por quê? Porque ele se depara com oposição. E quando um líder chega num determinado lugar e num determinado contexto e se depara com uma estrutura de poder já estabelecida, o que acontece? Pessoas já exercem o controle sobre as outras, sobre as suas ideias. Pessoas usam as suas molduras para escravizar a visão das outras pessoas. E quando um líder chega nesse contexto e começa a influenciar outras pessoas com suas palavras, com suas atitudes, com sua presença, ele desestabiliza a estrutura de poder já estabelecida, e aqueles que tinham controle se incomodam, se sentem profundamente incomodados. Foi isso, por exemplo, que aconteceu quando Neemias, lá no século V a.C., quando Neemias retorna da Pérsia para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Existiam homens que subjugavam o povo que vivia em Jerusalém. Aqueles homens usavam a insegurança da cidade para fazer uso de mão de obra barata ou até escrava, bem como para oprimir aqueles que não tinham opção. E quando Neemias chega, Neemias desestabiliza essa estrutura de poder. E quando Neemias começa a falar, agir, esse sistema opressivo começa a ruir, porque um líder chegou. E quando uma pessoa é líder, ela influencia através das palavras, das atitudes e até mesmo da sua presença. Mas aqueles homens que estão se opondo a Neemias passam a difamá-lo, tentam ridicularizá-lo, fazem de tudo para desmotivá-lo. Neemias faz uma opção por uma agenda positiva: trabalhar, se dedicar à reconstrução dos muros, se dedicar à liderança do povo, se dedicar a pensar como reconstruir a vida em Jerusalém. Essa é a agenda de Neemias. Ele opta pela agenda positiva. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Suas palavras, suas posturas passam a incomodar aqueles que na sinagoga detinham o controle e a influência sobre as pessoas. Mais tarde, aqueles que ganhavam a vida em torno da adoração de Ártemis se reúnem contra Paulo, pois seus ensinamentos estão desestabilizando a economia local, desestabilizando uma das principais fontes de lucro da cidade, o templo de Ártemis. E aí, esses homens passam a fazer de tudo para intimidar Paulo, para desencorajar Paulo. Mas o que o texto nos mostra é que Paulo, assim como Neemias, faz uma opção por uma agenda positiva. O que é agenda positiva? É você perceber que se você se concentrar no que os seus inimigos falam, se você se concentrar nas palavras daqueles que te perseguem, se você começar a gastar tempo procurando no Facebook o que dizem ou o que deixam de dizer de você, o que dizem ou deixam de você nos blogs, você não vai fazer a obra que Deus mandou você fazer. Neemias faz uma opção por se dedicar à obra que Deus mandou ele fazer. Paulo faz uma opção por se dedicar à obra que Deus mandou ele fazer. Tem muita gente, muito pastor, que está adoecendo, porque não percebe que no seu dia a dia tem feito uma opção pela agenda negativa, tem colocado o seu coração, tem deixado a sua mente se envolver, tem gasto tempo, energia no que é negativo,
Enquanto existem tantos desafios nos quais você deveria estar dedicando o melhor da sua energia física, o melhor da sua criatividade, o melhor de você. Eu me lembro, logo no começo do meu ministério, que um pastor, bem mais experiente do que eu, disse algo que eu nunca mais esqueci, e que eu não imaginava naquela época que eu ia precisar tanto dessa frase. Ele disse assim para mim: se você não quer ter oposição, viva de forma medíocre. Você não quer ter oposição? Seja medíocre. Faça o óbvio. Não incomode ninguém. Fale só o que as pessoas querem ouvir. Faça só o que as pessoas querem que você faça. Seja medíocre e você não vai ter oposição. Agora, faça o que Deus mandou você fazer, e você certamente, numa igreja, numa cidade, num bairro, vai começar a andar, falar, agir, e a sua presença vai desestabilizar estruturas de poder. Mas uma outra frase fantástica que eu ouvi ontem aqui, que está ali, cabeça a cabeça com a frase do filósofo Marquito, é essa do nosso querido Ed Stetzer: se você quer que as pessoas gostem de você, não seja pastor. Se você quer que as pessoas gostem de você, vá vender sorvete. E barato. Como muitas vezes nós confundimos no ministério pastoral alguns fantasmas interiores que nós temos, algumas carências que nós carregamos ao longo da vida, com a missão que Deus nos deu. Muitos de nós adentram no ministério porque querem ser amados. E quando percebem que as pessoas não têm para oferecer para eles o amor que eles estão tanto buscando, eles decidem, já que as pessoas não me amam, que elas me admirem. E aí ele faz uma opção pela performance. Já que ele não tem o amor, ele quer ter admiração. E quando ele percebe que ele não consegue ter a admiração de 100% das pessoas, pessoas não gostam do jeito dele, pessoas não gostam do jeito que ele fala, pessoas não gostam do tempo que ele usa na pregação, pessoas não gostam do time que ele torce, aí o que acontece? Ele migra do desejo de ser admirado para o desejo de ser respeitado. Já que as pessoas não me amam, já que as pessoas não me admiram, que elas me respeitem. E aí começa a ascensão, muitas vezes denominacional, em busca dos cargos, ou a busca por titulação acadêmica, porque eu preciso ser respeitado. Mas tudo isso é desvio de rota. A gente vai na direção contrária do que Deus quer que a gente faça. Paulo decide, veja só, dá uma olhada, Paulo decide afastar-se daqueles que passam a falar mal do caminho e sabotar o seu ministério, e a opção que o apóstolo Paulo faz, está na segunda parte do verso 9 e verso 10, que diz: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, e isso continuou por 2 anos. Paulo faz a opção por uma agenda positiva. Eu queria te desafiar a voltar para a sua igreja hoje ou amanhã com uma decisão. Você vai parar de ficar pensando e refletindo no que aqueles que são contra você pensam e dizem ao seu respeito. Você vai parar de ficar pensando e refletindo no que os professores do seminário te disseram acerca da igreja. Você vai parar de ficar pensando e refletindo do que os seus amigos de ministério de coração amargo têm dito para você acerca da igreja, e você vai começar a fazer uma opção por uma agenda positiva no seu ministério.
Eu quero que você olhe para as pessoas que Deus tem confiado a você e você pastoreie essas pessoas com amor. Eu quero que você olhe para aqueles que estão precisando ser discipulados e você dedique tempo para discipulados. Eu quero que você olhe do lado de fora da igreja, do outro lado da rua, e perceba pessoas como Jesus percebeu, multidões aflitas. Por quê? Porque estão sem pastor, e que você atravesse a rua e dedique tempo para comunicar o evangelho salvador a essas pessoas, resgatando essas vidas, dando esperança a tantos homens, mulheres, jovens, famílias que precisam da boa notícia que você tem para comunicar. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos. E isso nos move para o terceiro movimento, a centralidade da palavra. Porque aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se dedicando intencionalmente ao ensino da palavra. Nós estamos falando no dia de hoje sobre crescimento integral da igreja. E o crescimento integral da igreja na cidade de Éfeso acontece porque a palavra de Deus é ensinada constantemente, diariamente, com grande intensidade, visando o homem todo, visando todos os homens. É a compreensão do plano de Deus para a vida daqueles homens e mulheres, que os liberta das práticas desumanas, que impacta e redimensiona os seus relacionamentos, que desestabiliza os sistemas opressores da cidade. Para tanto, queria que você observasse 3 coisas que o apóstolo Paulo faz aqui. Primeiro, a palavra que aparece no nosso texto como verbo traduzido no português ensinar, é no grego o verbo dialegomai. É interessante que esse verbo dialegomai, de onde vem o nosso termo em português, diálogo, esse verbo aparece no livro de Atos dos Apóstolos mais constantemente, apenas a partir do capítulo 17, em Ações do apóstolo Paulo. Sabe o que isso me ensina? O apóstolo Paulo era um sujeito aberto para o aprendizado. O apóstolo Paulo não era feito aquela mula teimosa que insiste em fazer as mesmas coisas por muitos anos, mesmo que não esteja dando certo, e culpa a igreja de não estar respondendo à sua pregação. Me parece que quando Paulo começa a ter contato com o mundo gentil, com a cosmovisão grega, ele percebe que o discurso retórico judaico não serve naquele contexto, e ele opta por um outro estilo de discurso. E isso começa a ficar caracterizado a partir de Atos 17 e em Efésios. Por 2 anos, Paulo dialegomai com o povo daquela cidade. Na nossa cultura pós-moderna, também pluralista, não existe espaço para pessoas que não cheguem com cuidado, com respeito a outras ideias. Como Jonas falou hoje à tarde para a gente, não existe espaço para aqueles que não aprenderam ainda a apologética da generosidade. O apóstolo Paulo já praticava essa tal de apologética da generosidade. Mas uma outra coisa que acontece aqui, a constância, diariamente. Algumas fontes da tradição diz que Paulo ensinava nesse pátio chamado Escola de Tirano, que era possivelmente o lugar onde o filósofo Tirano ensinava, mas ele ensinava na parte da manhã. Então o pátio ficava vazio das 11 da manhã às 16 horas. Por quê? Porque o sol era escaldante, apesar do pátio ser coberto, e no horário mais quente do dia não se tinha aula, e era esse o espaço que o apóstolo Paulo ocupava.
E ele ensinava ali todos os dias, das 11 às 4 horas, 11 da manhã às 4 horas da tarde, 5 horas por dia, durante 2 anos. Às vezes a gente quer ver, a gente vem para um congresso desse, e a gente quer ver a nossa igreja crescer. A pergunta é se você quer se dedicar com exclusividade à tua igreja. Se você, ou se você está constantemente, você quer que a igreja cresça de algum jeito, mas qual é a tua prioridade no ministério? Você tem se dedicado intensamente ao seu grupo? Você tem se dedicado com exclusividade ao seu grupo? Você tem colocado o melhor, não o que sobra, o melhor da tua capacidade intelectual, o melhor da tua criatividade, o melhor do teu esforço físico, o melhor das tuas emoções na igreja que você está plantando? Às vezes o sujeito vem para mim e fala: Ricardo, eu estou procurando parceiro, porque eu vou plantar uma igreja. Você vai plantar uma igreja? Como que você pretende plantar uma igreja? E conversa vai, conversa vem, a gente percebe que o sujeito, não, ele quer plantar uma igreja, mas paralelamente, ele pretende fazer sociologia da religião, ele pretende fazer doutorado em ministério, ele pretende fazer sociologia não sei aonde. Peraí, o que você quer fazer da vida, meu caro? O que Deus mandou você fazer? Parece que o apóstolo Paulo tem foco. Se ele quer ver uma igreja plantada em Éfeso, forte, consistente, transformadora, ele se dedica intensamente a isso. Quando você vê uma igreja forte, consistente, transformadora, tenha certeza, teve muito trabalho por detrás. Igrejas não crescem, igrejas não se tornam transformadoras na sua cidade, na sua região, igrejas não fazem diferença no seu país, sem que exista por detrás homens e mulheres se dedicando com muito afinco, a começar do líder, o pastor. E um terceiro elemento que aparece aqui, a estrutura. Ontem, Ed Stetzer falava para a gente sobre a importância da gente criar estruturas para que o nosso ministério possa se desenvolver. Senão os nossos ministérios começam a esbarrar e as estruturas se tornam um gargalo, e os nossos ministérios não crescem. Por quê? Porque as nossas estruturas não são adequadas para aquele momento, para aqueles desafios. E o apóstolo Paulo procura estrategicamente esse lugar chamado Escola de Tirano. E olha só o que Paulo faz. Cidade de Éfeso, diz John Stott, era frequentada diariamente por centenas de pessoas que vinham das cidades mais próximas. Elas vinham fazer comércio ali, elas vinham assistir um show no teatro dali, elas vinham talvez consultar alguma coisa na biblioteca pública de Éfeso, elas vinham adorar Ártemis, a grande deusa dos Efésios. Só que durante o horário mais quente do dia, tudo fechava, tudo fechava. Até hoje, se você andar por cidades menores no interior da Turquia, da Grécia, a própria cultura italiana foi muito influenciada por isso. Quando chega meio-dia, fecha tudo, e só abre depois das 4 horas da tarde. E aonde aquele povo que veio para Éfeso ia ficar? Debaixo do sol escaldante? Não, eles vão ficar no pátio da escola de Tirano. E quem está lá ensinando? Paulo. Olha a consequência dessa estratégia. Todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos. Sem que Paulo saísse de Éfeso. Hoje, nós temos até internet para influenciar pessoas em outros cantos.
A pergunta é: o que nós estamos fazendo com o momento que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com as ferramentas que Deus tem dado à nossa geração? O que nós estamos fazendo do tempo que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com o melhor do nosso esforço físico, da nossa criatividade, da nossa paixão? E aí, eu creio que por detrás disso que acontece aqui, existia uma visão. Porque igrejas surgem na Ásia Menor, em cidades como Hierápolis, Laodiceia, Colossos, entre outras, nas quais Paulo jamais esteve, jamais colocou o seu pé. Homens e mulheres que ouviam seus ensinamentos em Éfeso e se tornavam discípulos de Jesus, ao retornarem para suas regiões, o que eles faziam? Compartilhavam o que haviam ouvido e davam início a novas comunidades cristãs. Alguns anos atrás eu fui orientador de um rapaz que trabalhava no interior de Goiás. E ele fez uma pesquisa para avaliar como as igrejas no interior de Goiás surgiram. E o resultado da pesquisa dele apontava que 85% das igrejas no interior de Goiás não haviam nascido de maneira intencional. Igrejas locais não tinham dito assim: vamos plantar uma nova igreja naquela cidade. Não, 85% das igrejas do interior de Goiás surgiram porque crentes se moveram, se mudaram de uma cidade para outra, e quando eles chegavam na cidade, eles abriam a porta das suas casas para convidar amigos, vizinhos, para ouvirem do Evangelho. Foi isso que aconteceu ali. O que Paulo fez em Éfeso se replicou em muitas outras cidades e transformou isso num movimento viral. Deixa eu mostrar para você qual que era a visão de Paulo, pegando 2 versos de uma carta que ele escreve para os irmãos de Colossos, que ele não plantou a igreja, mas que bem possivelmente aquelas pessoas o conheciam dos ensinamentos da escola de Tirano. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Deixa eu mostrar algumas coisas para você. Primeiro, a maneira como a nossa tradução no português apresenta esse verso, nos impede de enxergar uma coisa. Por exemplo, se você fosse traduzir esse verso 28 literalmente, Paulo está dizendo assim: nós o proclamamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. A ênfase nesse verso é na totalidade do homem e na inclusividade de todas as raças, tribos, povos e nações. Existem essas 2 ênfases aqui no apóstolo Paulo. Ele está falando que ele adverte todo homem, judeu ou grego, pobre ou rico, homem ou mulher. Todo homem deve ser advertido pela palavra de Deus, ensinado pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele está falando que ele ensina o homem na sua totalidade, porque o evangelho não transforma o que o sujeito faz aos domingos. O evangelho não transforma a agenda de uma pessoa no domingo. Antes ela assistia Fórmula 1 de domingo de manhã, agora ela vai na igreja. Antes ela assistia jogo do Corinthians domingo à tarde, agora ela se converteu, ela vai na igreja do Marquito no domingo à tarde. Menos Corinthians e mais Jesus. O evangelho, quando ensinado com integridade e relevância,
transforma a maneira como o indivíduo se relaciona consigo mesmo, transforma a maneira como o indivíduo lida com o seu corpo, transforma a maneira como o indivíduo lida com as suas emoções, transforma a maneira como o indivíduo lida com o seu semelhante, lida com o seu funcionário, lida com o seu patrão, transforma a maneira como o indivíduo lida com a sociedade, transforma a maneira como o indivíduo lida com a natureza. O Evangelho nos transforma de uma maneira integral. É o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. É isso que o apóstolo Paulo faz na escola de Tirano. É isso que se replica nas cidades vizinhas. Homens e mulheres transformados porque alguém decidiu dedicar-se intensamente a uma obra: ensinar o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Agora, o texto de Colossenses termina Paulo trazendo para si mesmo essa questão. Ele diz: por isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E aqui eu vou correr um risco tremendo, porque no nosso auditório tem, pelo menos que eu conheço, uns 3 ou 4 professores de grego. Mas eu vou arriscar, porque se algum deles me criticar, pode ser que vai criticar a si mesmo, né? Porque vão dizer assim: ele não teve um bom professor de grego. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui, e é traduzido por lutar, é um termo que só de você ler, você já percebe a conotação na língua portuguesa: agonizomai. Eu luto com intensidade. Deixa eu dar 2 referências aonde esse verbo aparece. Primeira, quando Jesus pede para Pedro lançar a rede novamente, Pedro responde para Jesus, dizendo: Jesus, nós trabalhamos, agonizomai, a noite toda e não pegamos nada. Nós nos dedicamos intensamente. Outro uso do termo agonizomai, muito usado pelo apóstolo Paulo para se referir ao atleta que se dedica intensamente no seu progresso, nos seus treinamentos, e ele constantemente treina, tentando romper os seus limites. Ele agonizomai. Para quê? Para alcançar a coroa que ele deseja. Nós falamos a semana inteira aqui sobre a igreja cresce naturalmente, a igreja cresce intencionalmente, a igreja cresce integralmente, mas o apóstolo Paulo está dizendo que aquela obra em Éfeso alcançou a cidade e as regiões vizinhas, porque ele se dedicou com intensidade, agonizomai. Mas interessante, o verbo aparece no mesmo versículo, que ele agonizomai conforme a sua força, que é um substantivo, energeia, de onde vem energia, conforme a sua força de quem? Do Espírito Santo. É interessante porque parece contraditório, mas ele luta intensamente, ele trabalha com dedicação, ele entrega o melhor da sua força física, intelectual, emocional, confiado no poder do Espírito Santo que habita nele. A forma verbal desse substantivo aparece aqui: energeio, lutando conforme a força de Deus, essa força que atua poderosamente em mim. Você não é o He-Man,
mas você tem a força. Você tem a força. O Espírito Santo foi dado a você. A questão é que você tem que botar foco no seu ministério. Você precisa se dedicar com mais afinco ao que Deus mandou você fazer. Você tem que voltar para casa e olhar a sua agenda para os próximos meses e perceber nessa agenda o que existe nessa agenda, que são coisas que você colocou, que você deseja fazer, fruto do seu desejo de ser respeitado, de ser admirado. Você tem que abrir mão disso e você tem que passar a se dedicar ao que Deus mandou você fazer. E fazer isso com o agonizomai, a partir da energia, do poder do Espírito Santo que habita em mim e você. Há cerca de 2 anos atrás, eu ouvi um amigo do Ed Stetzer falando num seminário. O David Putman, coautor com o Ed desse livro Break It, Missional Code, que a gente quer lançar esse livro no próximo CTPI. O David Putman disse: primeiro o líder cresce, depois a igreja cresce. Essa frase me fez lembrar da analogia que o Sérgio Queiroz trouxe para a gente. Para mim, o Espírito Santo pode ser comparado ao azeite que Deus derrama. As vasilhas somos nós. O Espírito Santo vai te usar poderosamente, mas você vai, de certa maneira, condicionar o quanto o Espírito Santo vai te usar, porque você precisa lidar com as suas limitações. Você precisa se expandir, você precisa crescer, você precisa mudar, você precisa sair daqui com uma agenda clara e positiva, aonde você precisa crescer, como você vai passar a lidar com a sua vida, como você vai passar a lidar com a sua esposa, com seus filhos, com o seu ministério, o que vai passar a ser prioridade para você a partir de hoje. E eu queria ouvir de você o que vai acontecer no próximo ano, quando você chegar de volta à nossa conferência. Primeiro o líder cresce, depois a igreja cresce. E há cerca de 2 meses, essa frase eu ouvi há 2 anos atrás. Há cerca de 2 meses eu estava reunido com um grupo de líderes da minha igreja, e eu ouvi essa frase do Louis Giglio, que também me marcou profundamente. No final de uma conferência como essa, ele prega dizendo: eu quero falar 3 coisas para vocês. Primeira, a vida é curta. E olha, você que é jovem, acredite, a vida é curta. Eu passei a minha infância ouvindo os meus pais dizendo que a vida é curta. E quando eu completei 50 anos, porque quando você completa 50 anos, você descobre que você tem mais passado do que futuro. Quando eu completei 50 anos, eu disse: meus pais estão certos. A vida é curta. Mas Deus é grande. O Espírito Santo de Deus, o poder, habita num ser como eu e você, que tem uma vida tão breve. Terceira coisa, se você se conscientiza que a vida é curta e Deus é grande, para de enrolar. Para de enrolar. Para de deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Para de empurrar com a barriga as decisões que você precisa tomar na sua vida, na sua família, no seu ministério.
Para de ficar botando a culpa nos outros. Para de dizer que você é o que é, porque os outros te fizeram assim. Tome decisões. A vida é curta. Deus é grande. Tome o passo. Qual é o passo que você vai tomar hoje? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? De maneira que você possa mensurar daqui a um ano, quando você voltar para essa conferência, o que aconteceu. Em Éfeso, uma cidade é transformada, uma região é transformada. Sabe por quê? Um homem se colocou nas mãos de Deus e decidiu ensinar o evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens, mas isso com agonizomai, com intensidade, foco, determinação, luta constante. E o Espírito Santo de Deus o capacitou a cada segundo, assim como pode fazer com você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a ter um tempo de oração, enquanto os nossos irmãos e irmãs que vão nos servir do pão e do vinho caminham. Eu quero convidar você a estar em oração. E eu queria desafiar você nessa noite a tomar algumas decisões claras diante do Deus que te chamou. Diante do Deus que te chamou. Como você está lidando com a sua vida? Talvez você precise tomar decisões acerca da sua saúde, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Quão intensamente você tem se dedicado ao ministério que Deus te deu. Por sinal, o que Deus mandou você fazer. Você tem tido a ousadia e a coragem para dizer: Senhor, eu me dedico e eu quero fazer tão somente o que o Senhor quer fazer da minha vida. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, habita em você da mesma forma como habitava no apóstolo Paulo. Diga: Senhor, me usa, me usa. Cidades do nosso país precisam conhecer o evangelho que a cidade de Éfeso conheceu. Diga: Senhor, eis-me aqui, me usa.